O retrato de Dorian Gray, capítulo 18. No dia seguinte, Dorian não saiu de casa e, na verdade, passou boa parte do tempo no quarto, doente, com o medo alucinado da morte e, ao mesmo tempo, indiferente à vida. A consciência de que estava sendo caçado, seguido, de que era alvo de uma cilada, começara a dominá-lo. Ao simples tremor da tapeçaria com o vento, estremecia. As folhas mortas, lufadas contra as vidraças plúmbeas, eram para ele decisões desperdiçadas, remorsos turbulentos. Sempre que cerrava os olhos, via o semblante do marinheiro a bisbilhotar através da vidraça orvalhada e o horror vinha pousar-lhe, uma vez mais, a mão no coração. Talvez, porém, a própria fantasia invocara na noite a vingança e apresentara diante dele as formas repugnantes do castigo. A vida real era sempre um caos, mas havia na imaginação algo de uma lógica terrível. Era a imaginação que colocava o remorso a atormentar os calcanhares do pecado. Era a imaginação que fazia que cada crime parisse uma prole deformada. No mundo ordinário do fato, os maus não eram punidos, nem os bons recompensados. O sucesso era lançado sobre os fortes e o fracasso sobre os fracos. Eis tudo. Além disso, se algum estranho andasse a rondar a casa, seria visto pelos criados ou pelos zeladores. Se pegadas houvesse nas almofadas de flores, os jardineiros as informariam. Claro, fora mera fantasia. O irmão de Sybil Vane não voltara para matá-lo. Tomara um navio, fora para longe, só sobraria em algum mar invernoso. Dele, de um jeito ou de outro, estava a salvo. Claro, o homem não sabia quem ele era, impossível saber. Fora salvo pela máscara da juventude. Mesmo, porém, que tudo tenha sido simples ilusão, era terrível pensar que a consciência era capaz de criar fantasmas tão atemorizantes, de dar-lhes forma visível, de dar-lhes movimentos diante de nossos olhos. Que tipo de vida levaria se, dia e noite, sombras de seu crime viessem, em cantos silenciosos, espreitá-lo, em lugares secretos, escarnecer dele, cochichar-lhe ao ouvido nos banquetes, acordá-lo com dedos gélidos quando estivesse dormindo. Ao tomar-lhe o cérebro o pensamento, empalideceu de terror, e o ar pareceu esfriar súbito. Oh, que momento de loucura o fizera matar o amigo! Medonha a simples lembrança da cena. Ele a revivia inteira. Os pormenores voltavam, em horror ainda maior. De dentro da gruta do tempo, terrível, banhada em escarlate, prorrompeu a imagem do pecado. Quando Lord Henry foi vê-lo às 6 horas, encontrou-o no pranto de um coração que via a despedaçar-se. Só depois do 3º dia aventurou-se a sair. No ar límpido, perfumado a pinho daquela manhã de inverno, parecia haver algo que lhe devolveu a alegria e o ardor pela vida. Mas não foram as condições físicas ambientais as únicas a causar a mudança. A própria natureza interior revoltara-se contra o excesso de angústia que tentara estropiar e desfigurar-lhe a perfeição da calma. O que sempre acontece com temperamentos forjados com sutileza e finura, cujas paixões fortes pulverizam-se, cedem, ou matam o homem, ou morrem. As tristezas da superfície, os amores da superfície prosseguem em vida. Grandes amores, grandes tristezas são destruídos pela própria plenitude. Além disso, convencido de que fora vítima de uma imaginação tomada de pânico, via agora seus medos com um pouco de piedade, sem um pingo de desprezo. Depois do café da manhã, caminhou com a duquesa por 1 hora no jardim. Depois de charrete, atravessou o parque e foi juntar-se ao grupo de caçadores. Quebradiça, a geada repousa sobre a grama, parece sal. O céu era, invertida, uma chávena de metal azul. Uma película de gelo fino bordejava o lago plácido, recoberto de juncos. No canto do pinheiral, avistou Sir Geoffrey Clouston, irmão da duquesa, a sacudir 2 cartuchos vazios da arma. De um pulo desceu da charrete, disse ao cavalariço que voltasse com a égua e, na direção do convidado, atravessou samambaias murchas e a vegetação rasteira e regular. Conseguiu boa caça, Geoffrey? Nem tanto, Dorian. Creio que a maioria dos pássaros deve ter ido para o descampado. Arrisco mesmo a dizer que depois do almoço será melhor, quando iremos para o novo campo. Ao lado, Dorian caminhava. O ar aromático, penetrante, as luzes castanhas e vermelhas a reluzir no bosque, os gritos roucos dos batedores a ressoar eventuais
e os estálidos agudos das armas sucessivos fascinavam-no, impregnavam-no de uma sensação deliciosa de liberdade. Estava dominado pelo descuido da felicidade, pela muita indiferença da alegria. De repente, de uma moita espessa de capim baixo batido a uns 20 metros à frente, de orelhas em pé, pretas na extremidade e com patas traseiras compridas a projetá-las adiante, saltou uma lebre e disparou para o ameiral. Sir Geoffrey levou a arma ao ombro, mas como algo na graça do movimento daquele animal encantou de modo singular a Dorian Gray, ele gritou imediato. Não atire, Geoffrey! Deixe-o viver! Que bobagem, Dorian! E atirou quando a lebre já saltava para o ameiral. Ouviram-se 2 gritos, o grito de uma lebre de dor, o que é horrível, e o grito de um homem de agonia, o que é pior. Meu Deus, acertei um batedor! Por que esse imbecil foi ficar na linha de fogo? Parem de atirar! Tem alguém ferido? O couteiro veio correndo com uma bengala na mão, gritando. Onde? Onde? O cessar-fogo em toda a linha concomitante. Furioso, Sir Geoffrey apressava-se rumo ao bosque. Aqui! Por que o senhor não manteve seus homens atrás da linha? Estragou minha caçada de hoje. Dorian observou-os a enveredar ameiral adentro e afastar para o lado galhos flexíveis oscilantes. Momentos depois emergiram. Atrás arrastavam um corpo, traziam-no para a luz do dia. Dorian virou o rosto horrorizado. Ouviu Sir Geoffrey perguntar se o homem estava mesmo morto, e a resposta afirmativa do couteiro. A Dorian parecia, o bosque, de repente criara vida, repleto de rostos. O esmigalhar dos pés miríades, o sussurrar das vozes. Lá no alto, um fazão imenso de peito de cobre veio batendo asas por entre os galhos. Alguns momentos depois, que foram para ele, no estado confuso em que se encontrava, horas infindáveis de sofrimento, sentiu uma mão pousar-lhe no ombro. Sobressaltou-se, olhou para trás, era Lord Henry. Dorian, julguei melhor dizer a eles que a caça está suspensa por hoje. Não ficaria bem prosseguir. Dorian amargurou. Eu gostaria que a suspendessem para sempre. Tudo isso é repulsivo, é cruel. O homem está... Não conseguiu terminar a frase. Lord Henry emendou. Receio que esteja. Recebeu no peito todo o impacto do tiro. Deve ter tido morte quase instantânea. Vamos entrar. Juntos caminharam rumo à alameda, sem se falarem, por quase 50 metros. Depois, Dorian olhou para Lord Henry, suspirou. Mau presságio, Harry. Muito mau presságio. O quê? O acidente? Não. Meu caro companheiro, essas coisas são inevitáveis. Foi culpa dele, porque se colocou à frente das armas. Depois, não temos nada com isso. Para Geoffrey, sim, será embaraçoso, é claro. Acertar batedores não é bom negócio. As pessoas pensam que não temos pontaria. E Geoffrey tem pontaria, atira muito bem. Mas não há por que conversar sobre isso. Dorian meneou a cabeça. É um mau presságio, Harry. Sinto-me como se alguma coisa horrível fosse acontecer a algum de nós. Esfregou os olhos com as mãos num gesto de dor. A mim, talvez. O mais velho riu. Nesse mundo, Dorian, a única coisa horrível é o tédio. Eis o único pecado para o qual não há perdão. Bem, mas não seremos nós quem sofreremos disso, a menos que o pessoal, durante o jantar, resolva conversar sobre o ocorrido. Direi a eles que o assunto foi considerado tabu. E, quanto aos presságios, não existem. O destino não nos manda arautos. É muito sábio ou muito cruel. Além disso, o que nesta terra poderia acontecer a você, Dorian? Você tem do mundo tudo o que um homem pode querer. Não há um só que não queira trocar de lugar com você. E não há um só com quem eu não trocaria de lugar, Harry. Não ria assim. Falou a verdade. O camponês infortunado que acabou de morrer está em melhores condições do que eu. Não sinto pavor da morte. O que me atemoriza é a aproximação da morte que, com asas monstruosas, parece no ar plúmbeo girar ao meu redor. Por Deus, você não vê? Ali atrás das árvores, um homem se movendo, me observando, esperando por mim? Lord Henry olhou na direção em que apontava aquela mão trêmula, enluvada. Sorriu. Claro, vejo o jardineiro à sua espera. Creio que ele quer saber que flores você deseja ter à mesa esta noite.
Que absurdo! Você está muito nervoso, meu caro companheiro. Vou levá-lo ao médico quando voltarmos para a cidade. Ao ver o jardineiro aproximar-se, Dorian entufou um suspiro de alívio. O homem tocou o chapéu, olhou para Lord Henry por um momento a hesitar e em seguida produziu uma carta que entregou ao patrão. Sua Graça me disse para esperar a resposta. Dorian guardou a carta no bolso. Foi frio. Diga a Sua Graça que já vou entrar. O homem virou-se e, rápido, caminhou na direção da casa. Lord Henry riu. Como as mulheres gostam de fazer coisas perigosas. É uma das qualidades que mais admiro nelas. São capazes de flertar com qualquer pessoa desde que tenha alguém olhando. E como você gosta de dizer coisas perigosas, Harry? Com relação a este exemplo específico, você está bem equivocado. Gosto muito da duquesa, mas não a amo. E a duquesa o ama muito, mas não gosta tanto. Portanto, uma combinação excelente. Você está invocando escândalo, Harry. E não há base para escândalo. Lord Henry acendeu um cigarro. A base de todo escândalo é uma certeza imoral. A quem você não sacrificaria, Harry, por um epigrama? O mundo sobe ao altar de livre e espontânea vontade. Eu gostaria de ser capaz de amar, mas parece que perdi a paixão, que esqueci o desejo. Estou muito concentrado em mim mesmo. Minha própria personalidade tornou-se um fardo para mim. Quero escapar, fugir, esquecer. Foi bobagem ter vindo para cá. Creio que vou mandar um telegrama a Harvey para aprontar o iate. Sempre se está em segurança num iate. Em segurança contra o que, Dorian? Você está em apuros. Por que não me conta o que é? Você sabe que pode contar comigo. Dorian estava triste. Não posso contar-lhe, Harry. E arrisco mesmo a dizer que se trata de pura fantasia de minha parte. Esse acidente infeliz deixou-me contrariado. Tenho um pressentimento terrível de que algo do gênero acontecerá comigo. Que bobagem. Espero que seja, embora o pressentimento seja inevitável. Ora, eis a duquesa. Parece Artemis, trajando um vestido sob medida. Como você vê, já estamos de volta, duquesa. Já soube de tudo, Sr. Grey. O coitado do Joffrey está inconsolável. E parece que você pedira a ele para não atirar na lebre. Curioso, não? É verdade, muito curioso. Não sei por que disse aquilo. Talvez por algum capricho. Parecia a coisinha mais adorável de todos os seres vivos. Mas pena que lhe contaram a respeito do tal homem. É um assunto tenebroso. É um assunto entediante e sem qualquer valor psicológico. Agora, se Joffrey tivesse feito a coisa de propósito, não seria uma pessoa interessante? Eu gostaria de conhecer alguém que tivesse cometido um assassinato de verdade. Harry, que coisa horrível você diz. Não é mesmo, Sr. Grey? Harry, o Sr. Grey está passando mal de novo. Creio que vai desmaiar. Com esforço, Dorian controlou-se, sorriu. Não é nada, duquesa. Meus nervos estão desregulados, é só. Receio que tenha andado demais hoje de manhã. Não ouviu o que Harry disse? Foi tão ruim assim? Diga-me noutra ocasião. Agora creio que vou me deitar. Com sua permissão, é claro. Os dois chegaram ao grande lance de escadas que unia a estufa ao terraço. Assim que Dorian Gray passou pela porta de vidro, Lord Henry virou-se e olhou para a duquesa com olhos indolentes. Você está muito apaixonada por ele? A duquesa não respondeu de pronto. Apenas contemplou a paisagem, até que, por fim... Eu gostaria de saber. Sabê-lo seria fatal. O encanto está na incerteza. A bruma torna as coisas maravilhosas. Mas as pessoas podem se perder. Ora, minha cara de ladies, todos os caminhos conduzem ao mesmo lugar. E que lugar é esse? A desilusão. Foi o meu debut na vida. Um debut que já começa nobre. Estou cansada de folhas de morangueiro. Elas se tornam você. Somente em público. Você sentirá falta delas. Não levarei uma única pétala. Os ouvidos de Monmouth escutam longe. A senilidade tem audição embotada. Ele já sentiu ciúmes de você? Gostaria que sim. Lord Henry olhou em volta como se procurasse algo. O que você procura? O botão de seu florete. Você o deixou cair. Mas ainda tenho a viseira. Que, por sinal, deixam seus olhos ainda mais lindos. Ela riu mais uma vez.
Os dentes exibiram-se qual sementes alvas de uma fruta escarlate. No pavimento superior, no quarto, Dorian Gray, deitado no sofá, sentia o pânico formigar em todas as fibras do corpo. A vida, de repente, transformara-se num fardo insuportável de tão repulsivo. A morte pavorosa daquele batedor desafortunado, alvejado no bosque como um animal selvagem, a ele parecia perfigurar também a própria morte. E ele quase desfalecera com o que dissera Lord Henry, num momento fortuito de brincadeira irônica. Às 5 horas, tocou a campainha a chamar o criado, a quem deu ordens para que lhe arrumasse as malas. Ele tomaria o expresso noturno de volta à cidade, e para que a carruagem viesse na porta às 8h30. Estava determinado a não dormir nem mais uma noite em Selby Royal, lugar de maus presságios, por onde a morte caminhava em plena luz do dia. O capim da floresta fora maculado de sangue. Em seguida, escreveu um bilhete a Lord Henry, a dizer que ia à cidade consultar-lhe o médico e a pedir que, em sua ausência, entretivesse os hóspedes. Ao guardar o bilhete no envelope, ouviu uma batida na porta. O criado informava que o couteiro desejava vê-lo. Dorian Gray franziu o senho, mordeu o lábio. Hesitou por alguns momentos. "Diga a ele que entre." Assim que o homem entrou, Dorian apanhou numa gaveta o talão de cheques e espalhou-o diante do couteiro. Apanhou uma pena. "Creio que veio a propósito do acidente de hoje de manhã, Thornton." "Claro, senhor." Dorian tinha o aspecto entediado. "Era casado, o pobre rapaz? Possuía dependentes? Se os possuía, não gostaria de deixá-los em necessidade. Remeto-lhes qualquer importância que você julgar conveniente." "Nós não sabemos quem ele é, senhor. Foi por isso que tomei a liberdade de procurá-lo." "Vocês não sabem quem ele é? Como assim? Não era um de seus homens?" "Não, senhor. Eu nunca o vira. Parece um marinheiro, senhor." A pena caiu da mão de Dorian Gray, e ele se sentiu como se, de repente, o coração parasse de bater. "Um marinheiro? Você disse marinheiro?" "Foi sim, senhor. O aspecto de marinheiro. Tatuagem nos 2 braços, esse tipo de coisa." Dorian inclinou-se à frente. Lançou ao homem um olhar esbugalhado. "E encontraram alguma coisa com ele? Alguma coisa que lhe identificasse o nome?" "Um pouco de dinheiro, senhor. Não muito. E um revólver de 6 tiros. Nenhum nome foi encontrado, de espécie alguma. Um homem de aspecto decente, senhor. Embora rude. Pensamos que seja uma espécie de marinheiro." Dorian pôs-se de pé. Uma esperança mórbida ventilou-o. Ele apegou-se a ela, alucinado. "Onde está o corpo? Rápido! Quero vê-lo já!" "Está no internato público. O senhor sabe, o povo não gosta de receber uma coisa dessas em casa. Dizem que cadáver dá azar." "No internato público? Encontre-me lá imediatamente. E diga a um de meus cavalariços para trazer-me o cavalo. Não se incomode. Eu mesmo vou ao estábulo. Assim ganho tempo." Em menos de 1/4 de hora ao longo da alameda, Dorian Gray galopava a todo empenho. As árvores pareciam deslizar impetuosas por ele, em procissão espectral, e sombras selvagens arrojavam-se-lhe no caminho. Certa feita, ao deparar com a estaca de uma porteira branca, a égua deu uma guinada, quase atirou-o ao chão. Dorian fustigou-a no pescoço com um chicotinho. Como uma flecha, a égua abriu caminho no ar mortiço. Dos cascos, pedras saltavam. Chegaram, enfim, ao internato público. No pátio, 2 homens passavam o tempo. Dorian Gray saltou da cela e a um deles entregou as rédeas. No último estábulo, uma luz piscava. Algo parecia dizer a ele que o corpo estava lá. Apressou-se, chegou à porta, posou a mão na aldrava. Ali ficou por um momento, parado, a sentir que se encontrava à beira de uma descoberta que poderia organizar-lhe a vida ou arruiná-la. Depois, com força, abriu a porta, entrou. Num monte de aninhagem, na outra extremidade, jazia o cadáver de um homem, trajando uma camisa grosseira e calças azuis. A cobrir-lhe o rosto, alguém colocara um lenço de bolinhas. Ao lado, enfiada numa garrafa, estava uma vela ordinária. Dorian Gray estremeceu. Não seria sua mão que removeria dali aquele lenço e chamou um dos criados do internato que viesse. "Tire aquela coisa do rosto dele. Eu quero vê-lo." Em busca de apoio, agarrou-se à ombreira da porta. Assim que o criado do internato a removeu, Dorian deu um passo à frente.
Um grito de alegria irrompeu-lhe dos lábios. O homem morto no bosque era James Vane. Por alguns minutos, Dorian ali permaneceu a olhar o cadáver. E ao regressar para casa, os olhos estavam marejados em lágrimas, pois sabia que estava a salvo. Canal Rafali. Se inscreva, deixe seu like, contribua financeiramente através dos links na descrição do vídeo.